Bem-vindos ao programa Golfe. O convidado de hoje é Nuno Campino, treinador nacional das seleções amadoras e responsável pela Escola Nacional de Golfe, um projeto novo que pretende modernizar o ensino do golfe em Portugal. Nuno, muito bem-vindo. Faz em dezembro um ano que assumiu o cargo de treinador nacional. Que balanço é que faz deste primeiro ano? Foi um balanço, acho que muito bom. Estamos a chegar ao, como disse bem, a um ano. Era importante perceber o que é que tinha sido feito nos anos anteriores, o que é preciso ser feito para melhorarmos, e acho que os resultados foram bons. O que é que podemos esperar das seleções nacionais, a feminina e a masculina, orientadas pelo Nuno Campino? A única coisa que eu tenho pedido aos atletas é mais dedicação. Eu penso que às vezes eles não dedicam o tempo que poderiam dedicar ao golfe. Eu sei que eles estudam, eu sei que eles querem ter boas notas, mas com vontade e com dedicação eles conseguem dedicar mais umas horas por semana ao golfe e conseguir melhorar o seu jogo. O trabalho de selecionador, de treinador nacional, é também fazer a ponte entre o trabalho que é feito nos clubes e depois com os jogadores. Também é esse um trabalho que tem vindo a fazer? Claro que sim. Este foi um ano de conhecimento, principalmente para mim. Eu já tinha estado no outro lado como jogador, sei como é que eram feitas algumas coisas, durante 10 anos joguei na seleção, mas há sempre pontos que nós gostamos de fazer, e eu acho que o mais importante é fazer uma ligação maior aos clubes, principalmente para que os atletas se sintam mais motivados, para os atletas perceberem que eu estou lá, estou a vê-los jogar, estou a analisá-los, e foi uma coisa que eu fiz este ano. Foi rara a prova nacional que eu não estive presente. Qual é a sua maior ambição enquanto treinador? O objetivo é ganhar alguns torneios internacionais nos próximos anos. Golfe e solidariedade. Há 16 anos que a CEDEMA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, encontrou no golfe uma forma de reunir apoios e dar a conhecer a sua causa. O campo da Aroeira 1, na Charneca da Caparica, recebeu o torneio de pares, o segundo e último torneio do ano, onde estiveram presentes amigos e apoiantes da causa. A participação neste evento é fundamentalmente pela causa social. É evidente que é sempre muito agradável jogar golfe, eu gosto muito de jogar golfe, mas normalmente eu jogo golfe durante a semana, não é? Ao fim de semana não jogo. E portanto, jogo estes torneios pela causa social. Carlos Xavier, ex-jogador do Sporting, joga golfe há 12 anos e vive esta modalidade com competição. Participou pela primeira vez no torneio da CEDEMA. Ficou em terceiro lugar, Gross, com 31 pontos. Hoje a competição não foi uma competição conforme a minha equipa estava à espera, eu e o João, mas penso que pelo ambiente e pela causa acho que foi um dia muito bem passado. Os 22 pares presentes desfrutaram de uma manhã de golfe com muita disputa e com boa disposição à mistura. No fim, foi a dupla constituída por Duarte Ferreira e André Mendes a vencer em Gross com 33 pontos. Em net, o primeiro lugar ficou para o par Jorge Fernandes e Luís Mariano, com 44 pontos, seguido pela dupla João Poeira e Maria Gomes, com 41 pontos, e José Leite Braga e Rui Ceia, com 42. Com o frio que estava de manhã, as coisas não começaram a correr bem. O primeiro bravo foi um double bogey, o segundo foi um double bogey que no nosso handicap não deu nada, e a partir daí já não havia muito a perder, começamos a jogar bem e acabámos com 3 acima. Portanto, pares até quase ao fim e um bogey mais só e 2 birdies. O golfe tem sido um bom aliado para esta instituição. Este ano arrecadaram 3.000 euros em apoios dos jogadores e patrocinadores. O golfe é uma excelente forma de aliar o prazer à solidariedade e, portanto, foi assim que começou. E graças ao golfe, os primeiros correram muitíssimo bem, porque nós pedimos patrocínio da empresa simbolicamente os buracos, portanto 18 buracos. Os primeiros tivemos sempre os 18 buracos patrocinados. O primeiro torneio deu para comprar uma carrinha que nós não tínhamos e foi excelente. Infelizmente agora o panorama é diferente, mas os nossos amigos jogadores continuam a ouvir. As empresas afastaram-se um bocadinho, mas peço que voltem. Espero que voltem. Os troféus foram feitos pelos utentes da CEDEMA, que está a construir um lar para 24 utentes, 10 residências e um centro de dia. Portugal tem 2 jogadores, entre outros, mas 2 de elite, Pedro Figueiredo e
e o Ricardo Mel Gouveia, que estão entre os 12 melhores amadores do mundo. Portugal tem condições para criar mais jogadores de alta competição em um nível superior? Claro que sim, eu acho que temos jogadores muito bons no nível dos 12 anos, 13, 14 até aos 16, temos jogadores mesmo excelentes. Não diria ao nível de um Pedro Figueiredo, que o Pedro Figueiredo foi uma exceção à regra, penso que ele com 13 anos já era handicap 0 ou 1, por isso ele é um jogador excepcional, como o Ricardo Mel Gouveia, que evoluiu bastante, mas eu acho que podemos ter um futuro brilhante. Se as coisas forem bem feitas da minha parte e da parte dos clubes, todos nós temos a ganhar com isso. O setor feminino está pouco desenvolvido, é preciso mais jogadoras. Que projetos é que a Federação e o treinador têm para que se desenvolvam? Este ano foram feitos talvez mais estágios que alguma vez tinham sido feitos nas seleções que eu tenha conhecimento. Quantos? Eu tive talvez 4 ou 5 vezes com as raparigas em estágio, jogaram muitas provas, jogaram o Campeonato do Mundo, jogaram o Internacional da Turquia, jogaram o Young Masters, jogaram o Internacional da República Checa, entre outros. Ou seja, foi uma época muito boa para elas. Mas também não é preciso, neste momento, captar mais jogadoras? Não se costuma dizer que a quantidade faz a... Claro que sim, há duas maneiras de ver isso. Há a maneira de desenvolver a longo prazo o golfe juvenil, e aí tem que ser feito um trabalho nas escolas que vai ser desenvolvido pelo David Moura nos próximos anos com as escolas e com os clubes, e depois há um trabalho a curto prazo. Um trabalho a curto prazo é irmos aos clubes, mostrar que estamos presentes para que os jovens se motivem mais. Ricardo Santos, o único português a competir no principal circuito europeu do golfe, fez história ao receber o prémio de estreante do ano no European Tour. A eleição de Rookie do Ano surge como consequência de uma brilhante época, cujo ponto alto foi a vitória, em maio, no Madeira Island Open, com um resultado recorde de 22 pancadas abaixo do par do campo. O prémio Sir Henry Cotton, Rookie of the Year Award, resulta de uma eleição entre os delegados do Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, da Associação Britânica de Jornalistas de Golfe e do European Tour. Ricardo Santos, de 30 anos e natural de Faro, tornou-se apenas no 11º jogador da Europa continental a receber tal honra em 48 edições do prémio. Tinha como concorrentes os ingleses Matthew Baldwin, Tommy Fleetwood e o espanhol Jorge Campillo. Olá, sou o Ricardo Santos. Não percam a minha entrevista na próxima semana no programa Golfe. Tem outro projeto também, que é a Escola Nacional de Golfe. Em que é que consiste a Escola Nacional de Golfe e a quem se dirige? A escola dirige-se a qualquer pessoa que queira melhorar o seu jogo. É um ensino muito prático, muito eficiente, em que eu tenho também dado alguma formação ao Luís, todo o conhecimento que eu tenho, porque é importante as pessoas perceberem que qualquer pessoa pode jogar golfe, não é preciso ser novo ou velho, qualquer pessoa pode chegar aqui, pode ter aulas a preços bastante acessíveis, e isso é importante. Em relação aos jovens, para desenvolver o golfe juvenil já temos nesta altura 60 miúdos aqui inscritos, temos alguns em lista de espera que ainda não conseguimos inscrevê-los, mas esperemos que nas próximas semanas a gente consiga pôr os miúdos todos a jogar. Em termos de preços, é uma escola acessível? Eu acho que sim, porque assim, os miúdos podem desde os 20 euros ao nível iniciado, intermédio e avançado. O nível iniciado desde 20 euros por mês, o nível avançado 60 euros por mês. A grande diferença é que o nível avançado tem 1h30 de aula por semana, em vez de ter apenas 1 hora, e pode debater 2 fichas por dia sem qualquer custo, ainda tem mais 2 vezes 30 minutos de aula com os profissionais aqui da escola. Por isso, na realidade, o dinheiro que eles estão a pagar, o que eles podem receber é nulo, ou seja, eles recebem muito mais do que o que dão, e o objetivo é esse mesmo. Nós queremos muito desenvolver o golfe juvenil, queremos formar jogadores para que eu no futuro também tenha na seleção mais jogadores. Situado entre Cascais e a Vila Histórica de Sintra, o Penhalonga Hotel e Golf Resort surge como uma das joias da coroa da região. Ladeado pela magnífica Serra de Sintra e com o Oceano Atlântico no horizonte, sugere-nos um ambiente de muita tranquilidade, onde a perfeição da natureza toca-se com o charme das infraestruturas históricas datadas do século XVI. Inaugurado em 1992, o Penhalonga conta com 2 percursos, o Atlântico, Championship de 18 buracos, e o Mosteiro com 9, construído 2 anos mais tarde.
É conhecido pela vegetação exuberante, os seus greens elevados e desafiantes e os obstáculos de água pensados para os jogadores mais incautos. O buraco 6, de par 5, é um dos cartões de visita do campo. As ruínas do aqueduto romano foram conservadas, tornando-se um detalhe único na beleza do buraco. Em 2009, foi distinguido pela revista Golf World UK como um dos 100 melhores campos europeus. Nesse mesmo ano foram feitas renovações ao traçado original, desenhado por Robert Trent Jones Jr. Recebeu a élite do golfe profissional europeu, foi palco do Open de Portugal em 1994, 1995 e 2010. Esteve na seleção durante 8 anos a representar enquanto jogador. De que forma é que essa experiência ajuda ou não no seu trabalho como treinador? Ajuda porque, por vezes, às vezes é importante perceber o que é que os miúdos estão a sentir e é importante perceber às vezes o que vai na cabeça deles, porque quando estão a jogar bem, quando estão numa prova, quando estão ali a lutar para vencer, é importante perceber o que é que eles estão a pensar e a maneira de jogar o shot certo na altura certa, e às vezes quem já jogou tem mais essa percepção e consegue-lhes explicar, e eles mesmos, sabendo o currículo que eu já tive, eles aceitam mais do que às vezes com uma pessoa que não tenha jogado tão bem ou que nunca tenha estado presente em campeonatos internacionais, em Opens de Portugal, nos Masters, e eles sabem que eu joguei ao mais alto nível, que joguei algumas vezes bem, outras não, mas que sei o que é que eles sentem, sei o que é preciso fazer para alcançar os melhores resultados. Nessas idades, o mais importante é ajudá-los a aprenderem a controlar a pressão em campo, ou não é essa a questão? Não, há muitas variáveis. Eles têm que aprender a controlar a bola, primeiro de tudo, têm que bater bem na bola, isso é importante, têm que ter uma boa atitude, têm que ter uma boa estratégia e têm que pensar direito quando estão sob pressão, e isso é o mais difícil. Recordando um pouco o seu tempo de jogador, em 1999 e em 2004 venceu o Campeonato Nacional Absoluto, o título máximo para um amador. Esses foram os seus melhores momentos? Talvez 2004 tenha sido um ano muito bom, joguei muito bem, estava a jogar talvez o melhor golfe da minha vida, depois aleijei-me nas costas em junho no Royal Portugal, em que não consegui jogar o europeu individual e não me consegui qualificar para o Campeonato do Mundo. Foi talvez como amador a maior tristeza que eu tive, foi não ter jogado um Campeonato do Mundo, mas foi por lesão e não se pode fazer nada. Tínhamos 3 jogadores, na altura era o Ricardo Santos, o Hugo Santos e o Tiago Cruz, e estava eu, e só havia 3 lugares. Eu aleijei-me e abri um lugar para outro jogador, mas foram anos muito bons. PAR, iniciais da expressão inglesa Professional Average Result, trata-se de um número de pancadas definido para cada um dos buracos de um campo de golfe em função do comprimento desse buraco. Um buraco de par 3 mede até 229 metros. Um buraco par 4 mede entre 201 e 450 metros. E um par 5 mede mais de 402 metros. Em 2006 vence o seu título como profissional, como campeão nacional. Foi nessa altura decidiu que queria viver a competição em vez de ser treinador. Como é que surgiu essa passagem? A passagem foi estranha. Eu sempre disse em muitas entrevistas que nunca queria ser treinador de golfe. E se formos ver, eu recordo o primeiro torneio que eu ganhei foi em 93, a Taça da Federação de quartas categorias, no montado, e desde aí cresceu uma paixão muito grande pelo desporto, mas nunca pensei em ser treinador, sempre pensei em ser jogador. Dediquei todo o meu tempo para jogar, a treinar, muitas horas eu passei nos campos de prática a bater bolas, a patar, a chipar, mas depois chegou uma fase em que estava a estudar, estava a jogar e era muito complicado estar na faculdade e estar a jogar, era quase impensável conseguir fazer essas duas coisas,
E chegou a um ponto que, depois de 2006, eu fui campeão nacional, ou seja, cheguei ao topo em Portugal, já não havia mais nada para ganhar, já tinha ganho tudo, os títulos mais importantes que havia, e de repente comecei a sentir necessidade de jogar mais internacionalmente. Ainda tentei mais um ano, os resultados não correram bem, não consegui atingir os objetivos que eu propus, e comecei a dar umas aulas. Depois, quando comecei a dar as primeiras aulas, comecei a interessar-me por ensinar, gostei muito, e se calhar foi aí que começou a despertar uma grande paixão pelo ensino. Passou por aquela dificuldade, pelos momentos de tentar ser jogador de alta competição e optou por ser treinador. Quais são as maiores dificuldades? Há muitas. O mais frustrante é nós sentirmos que conseguimos ser tão bons quanto eles, mas às vezes há um fator da sorte, é ter a sorte de conseguir jogar bem numa semana e conseguir um convite para jogar a próxima semana, é preciso ter a sorte de ganhar um torneio na altura certa para conseguirmos ter o cartão para jogar durante toda a época, mas isso requer muito trabalho. Eu dediquei esse trabalho, nunca tive um apoio financeiro por parte de ninguém que me se calhar desse aquela liberdade de conseguir jogar mais torneios durante uma época. Talvez fosse daí que eu não conseguisse chegar lá, não sei, não estou arrependido, a única coisa que eu queria era chegar onde estou agora e não sentir que podia ter dado mais do meu corpo, das minhas horas de trabalho e pensar que eu não fiz o que deveria para chegar lá. Na agenda desta semana, destacamos: dia 9 vai decorrer a 11ª etapa do Circuito do Golfe da Associação Académica da Universidade do Algarve, no Benamor Golf, em Tavira. Também no dia 9, no campo do Montado, vai decorrer o torneio de Natal do Clube de Golfe dos Professores de Educação Física. Lá fora, entre dia 6 e 9, vai ter lugar o Nelson Mandela Championship na África do Sul. Enquanto em Marrakech, na mesma data, vai ter lugar mais uma etapa de qualificação para o Ladies European Tour. Sente que os jovens, principalmente aqueles que treinam e que conhecem melhor, que querem seguir a competição, podem vir a ter dificuldades no futuro? O investimento é uma passagem sempre difícil, não só em Portugal como em todos os países. Uma passagem de amador para profissional é complicado, porque são tours diferentes, são campos diferentes e é importante em que eles tenham essa noção. E eles têm esse apoio? Alguns deles. Infelizmente, o orçamento da Federação também não dá para tudo, nós não conseguimos. Para termos toda essa equipa, teríamos que abdicar também de alguns torneios internacionais. Penso que não seja a forma mais correta de o fazer. Claro que no futuro gostaríamos de ter uma equipa mais completa para conseguir trabalhar com os jovens da melhor maneira. Nesta fase não é possível. Temos que fazer o que conseguimos. Agora eles sabem que têm todo o apoio, tanto meu como do David, para qualquer questão e nós estamos cá para os ajudar. Devia de haver uma maior, na sua opinião, uma maior ligação entre as duas instituições, a PGA de Portugal e a Federação Portuguesa de Golfe, para conseguir que mais jogadores passem esse nível? Sim, é importante desenvolver a PGA, que é a Associação dos Profissionais em Portugal, para que haja mais torneios, para que os amadores, quando chegarem àquele nível que querem se tornar profissionais, tenham competição para jogar. Isso é importante, eu acho que a ligação cada vez é maior, a PGA dá acesso aos jogadores amadores de alta competição que quiserem para jogar essas provas e isso é importantíssimo. É um apoio que também nós agradecemos à PGA, dar esse benefício dos jogadores conseguirem ir a esses torneios e já tivemos este ano também o Gonçalo, por exemplo, o Gonçalo Costa conseguiu vencer um torneio da PGA na terceira e isso mostra que os nossos jogadores estão a começar a ficar preparados para ganhar os torneios nacionalmente e quando isso acontece pode ser que no futuro consigam ganhar também torneios internacionais. Que legado é que gostaria de deixar no golfe nacional? Gostaria de deixar uma marca, gostaria de fazer algo que ninguém fez. Acho que é importante desenvolver o golfe de uma maneira que nunca foi feita. É importante eles trabalharem, eles têm que ter o objetivo de serem os melhores da Europa para um dia serem os melhores do mundo. E é isso que eu quero fazer, quero deixar uma marca muito positiva nisso, quero montar uma estratégia em que todos os jovens trabalhem da mesma maneira, fazer uma ligação muito maior entre os clubes e a Federação, para que toda a gente apanhe o mesmo comboio e estamos lá todos juntos e trabalhemos todos no mesmo caminho para conseguir chegarmos onde queremos. Muito obrigada, foi um prazer.